O certo não seria depois que nasceu a criança você já fazer o teste de DNA para comprovar que é seu ou não? Bom, recentemente, eu não sei se vocês ficaram sabendo, que o deputado Kim Kataguiri propôs a PL 5.885/2025, que é basicamente vedar a prisão civil por dívida alimentar quando o exame de DNA comprovar que o suposto pai não tem um vínculo biológico com a criança. E o segundo ponto dessa lei, e talvez o mais crucial, nos casos em que a pensão já foi fixada, se o DNA comprovar a não paternidade, o homem pode requerer a exoneração imediata da obrigação alimentar. Cara, é só pensar um pouquinho assim comigo na situação que está acontecendo hoje com os homens. Hoje você, por exemplo, tem um caso com uma mulher aí, a mulher engravida e nasce uma criança. Nisso, você, o homem, é registrado como o pai da criança. Começa a pagar pensão, começa a ter obrigatoriedades de um vínculo paterno. Aí, anos depois, você consegue fazer um teste de DNA e, boom, descobre que é negativo, que você não é o pai biológico da criança. E o que está acontecendo hoje? Você, o homem, tem que entrar com um processo demoradíssimo e muito caro para tentar se livrar dessa obrigação. E o pior, enquanto o processo corre, se você parar de pagar a pensão, você pode ser preso. Preso por uma dívida que não é sua, por um filho que não é seu. E isso, na minha concepção, e possivelmente pode ser a sua, é uma inversão de valores absurda. É uma punição por ser vítima de uma mentira. E esse projeto do Kim Kataguiri vem para cortar esse ciclo de injustiça. Comprovou o DNA? Ok, a obrigação de pagar e a ameaça de prisão acabam na hora. É simples, é lógico e é justo. Só que eu reparei muito, principalmente nas redes sociais, quando esse assunto ficou à tona, com vários influenciadores dizendo a respeito nessa nova PL que o deputado sugeriu, cara, você vai reparar que grande parte das mulheres não querem que essa lei seja feita, que seja ortogada. Por quê? Na minha concepção, tem fumaça aí nesse meio todo. Porque, cara, só pensar um pouquinho na lógica aqui. Por que você vai ter medo de fazer um teste de DNA com um homem que ele acredita que é o pai biológico da criança? Não tem lógica. É que nem acreditado, né? Quem não deve, não teme. Só que aí muitas mulheres nas redes sociais e possivelmente na sua roda de amigos dizem assim: ah, mas pai é quem cria, independentemente se a criança não for dele, você tem que fazer o papel de homem. Só que, cara, imagine o baque emocional que é você descobrir depois de anos que você não é o pai biológico da criança, você está no meio de uma mentira que, se você questionar, todo mundo vai ficar contra você. Você descobre que foi enganado o tempo todo, né? Se uma coisa tão séria que ela mentiu pra você, quais outras coisas sérias ela é capaz de mentir, sabe? Mesmo que você ama a criança, mesmo que você tenha um vínculo com ela, cara, quando você descobre a verdade em si, cara, é um baque enorme, é traumático, né? É doloroso. E principalmente mexe com o psicológico de qualquer homem, sejamos sinceros aqui. Só que hoje, né, com esses movimentos todos, que você sabe muito bem, todo o direito do homem é deixado de lado. A história está sendo contada hoje em dia assim: se você é homem, você é automaticamente errado. Você tem que arcar as consequências de ato de outro cara que fez e você tem que ficar quieto, você tem que ficar em silêncio. Todo o direito que você tem é apenas aceitar aquilo, entende? E na lei de hoje, que nem foi para vocês, mesmo depois que você descobriu que não é o pai biológico da criança, você ainda tem que continuar pagando a pensão, porque senão você vai preso. Mesmo sabendo toda a verdade, mesmo mostrando as provas concretas, não adianta nada, você vai ter que pagar a pensão até a justiça dizer ao contrário. E eu não sei vocês, mas eu acho muita injustiça, muito revoltante nessa parte, porque na grande parte das vezes a mulher sabe que o cara não é o pai biológico, mas coloca na cabeça dele, faz todo aquele jogo de articulação, de manipulação, falando pra ele colocar o nome dele na certidão da criança, tendo um vínculo com a criança, aceitando aquilo. E por quê? Cara, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu não sou o dono da verdade, mas o que eu reparei muito que acontece isso, e eu também já ouvi na boca de muitas mulheres dizendo, é por conta do dinheiro, é por conta do salário. Porque muitas vezes esse cara que não é o pai biológico da criança é um cara mais responsável, que é totalmente o oposto do cara que é realmente o pai biológico, ao qual ela teve relações, se é que você me entende. E ela vai querer, né, o viés, entre aspas, mais fácil. E deixando claro que eu estou falando das mulheres que sabem que o cara não é o pai biológico, porém, sempre tem essa artimanha para tentar tirar pedaço de tudo isso. Ela sabe muitas vezes que esse cara que vai assumir um filho que não é dele, vai ser um cara mais responsável, vai pagar a pensão certinha, vai ser o famoso beta, né, que outros dizem. E porque muitas vezes
ela também não sabe quem é o pai verdadeiro da criança, ou até sabe que o cara, né, vamos dizer aqui que ele não é um cidadão exemplar. Ou também simplesmente porque é mais conveniente para ela. Mas aí pode ter gente aqui nos comentários dizendo assim: ah, mas você está dizendo que todas as mulheres fazem isso? Não, longe disso, eu não estou falando que são todas. Mas o que eu estou falando aqui é naquelas mulheres que sabem que os caras não são os pais e também têm medo de fazer o teste de DNA, porque, que nem eu falei para vocês, se você não deve, você não teme. Se você tem a convicção que aquele homem que você está é o pai realmente biológico da criança, por que você vai ter medo de, por exemplo, fazer um teste de DNA quando a criança nascer? Não é? Né? Vamos ser também um pouquinho realistas aqui, porque se fosse ao contrário, se invertesse um pouco os valores, se tivesse esse discurso de, não, nasceu a criança, a mulher vai ter que fazer um teste de DNA para saber se o filho é dela. Cara, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que teriam vários movimentos a respeito disso, já teria até lei sobre isso, que não teria como, fosse ao contrário, os papéis invertidos, o homem negar, não, eu não quero que você faça teste de DNA porque você não acredita na minha palavra. Não seria desse jeito, mas como os papéis de hoje e as leis de hoje, a gente sabe, querendo ou não, que favorece muitas vezes um lado e o outro lado é sempre deixado de lado, vocês podem tomar suas próprias conclusões de tudo isso. E o que está faltando muito também, não vamos ser hipócritas aqui. Ah, você está defendendo um lado A, lado B, está defendendo o partido A, o partido B. Não, não é isso, mas vamos, deixa essa questão de partido, de ideologia de lado. Vamos olhar na nossa realidade de hoje para um bem coletivo maior. A verdade que ninguém está falando o suficiente é que o direito do homem de saber é muitas vezes deixado de canto. Quantas vezes a gente já viu histórias aí de caras que são os pais de criação, que amam as crianças, mas que lá no fundo tem aquela pulga atrás da orelha pensando que se realmente os filhos são deles. Porque na maioria dos casos o homem é o último a saber. Ele é aquele cara provedor, o pagador de tudo, mas não tem o direito de questionar a paternidade sem ser visto como o vilão ou o desconfiado. E as leis atuais, de certa forma, colocam o homem numa posição de vulnerabilidade legal. Ele assume a responsabilidade, mas não tem garantia de verdade. E quando a verdade aparece, ele é penalizado por ela. E esse projeto de lei, ao dar a ele a ferramenta de exoneração imediata, devolve a ele a dignidade e o controle sobre a própria vida financeira e legal. É sobre o princípio da responsabilidade biológica, entende? Se a pensão é baseada no vínculo biológico, quando esse vínculo não existe, a responsabilidade deve cessar, não é mesmo? Ponto final. Manter essa obrigação é transformar um homem em um caixa eletrônico, né, forçado. E isso não é papel do direito de família. Aí cai por terra o argumento delas que se fosse um cenário diferente, ou se fosse um cenário inverso. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, se o homem acaba mentindo sobre algo muito importante, que engana a mulher em alguma questão, por exemplo, financeira ou legal relacionada aos filhos, o que acontece com ele? Cara, ele vai responder judicialmente, ele pode ser processado, ele pode até ser preso dependendo do caso, e a mídia, né, as pessoas, a família vai cancelar ele de uma tal forma que vai acabar com a reputação dele, vai acabar com a imagem dele, e a justiça cai em cima dele como um caminhão. E tá certo, não é? Mentir é errado, enganar é errado, ainda mais com casos muito graves, que nem eu falei pra vocês. Mas quando é a mulher que mente sobre a paternidade, quando ela engana o cara fazendo ele acreditar que é o pai de uma criança que não é dele, nada acontece com ela. Exatamente nada. Ela não vai ser processada por fraude, ela não vai ser processada por falsidade ideológica, ela não vai sofrer penalidade nenhuma. É como se essa mentira específica fosse permitida e fosse, entre aspas, aceitável. E pior, o sistema ainda protege essa mentira, fazendo o cara, o homem, continuar pagando mesmo depois da verdade vir à tona. Aqui, se o homem pede o teste de DNA, ele é automaticamente visto como o vilão da história toda. Ele é julgado, ele é criticado e é atacado. E muitos caras acabam não pedindo por medo dessa reação social, entende? Mesmo tendo dúvidas legítimas dentro dele. E na minha humilde opinião, que todo homem deveria ter o direito sim de querer confirmação científica da sua paternidade. Não é duvidando da integridade da mulher, da fidelidade da mulher, não é isso, mas é algo para ele se proteger ainda mais. E isso não deveria ser visto como desconfiança ou uma ofensa, né? Que muitos argumentam que se o homem pedir, ele tá ofendendo ela, mas não é isso. É apenas uma base concreta que ele tem ainda mais sobre tudo isso, né? Deveria ser visto como algo normal, natural e até mesmo prudente da parte dele. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você concorda ou discorda dessa PL que o deputado Kim Kataguiri
protocolou. Você acha mesmo que algumas mulheres vão concordar ou discordar de tudo isso? Comente aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar qualquer coisa aqui para engajar o vídeo, de compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima!